Você já se perguntou por que passa tanto tempo tentando agradar aos outros, adaptando quem você é, como você fala, se veste e age, só para ser aceito por aqueles que estão ao seu redor? Talvez você ache que esse esforço é normal, necessário até. Mas e se tudo isso estiver lentamente apagando a essência de quem você realmente é? Quanto mais você tenta satisfazer expectativas alheias, mais distante fica da sua verdade. E isso vai gerando um desgaste sutil, silencioso, que você mal percebe. Essa ansiedade de agradar não aparece do nada. Ela cresce devagar, alimentada por pequenos gestos, pelas vezes que você diz sim quando na verdade queria dizer não, pelos momentos em que você deixa de lado suas próprias vontades para não desagradar a alguém. E assim, de tanto se moldar, você começa a se perder. O sorriso se torna forçado, a conversa se torna calculada. Cada palavra dita passa a ser medida com cautela excessiva, e você sente que está sempre em um teste constante. Com o tempo, você cria uma imagem idealizada de si mesmo, uma versão que você acredita que vai agradar a todos. Mas essa imagem é frágil, pois depende totalmente do olhar externo. Um elogio pode fazer você sentir que vale algo, mas uma crítica, um silêncio desconfortável ou um olhar desaprovador são capazes de arruinar seu dia. E assim você vive, preso em uma montanha-russa emocional, dependente da validação constante dos outros para se sentir bem consigo mesmo. O filósofo Michel de Montaigne já alertava que a maior ilusão humana é tentar controlar o incontrolável. E nesse caso, a opinião dos outros é exatamente isso. Você nunca vai poder garantir que será admirado ou que não será rejeitado. Quanto mais você tenta controlar as percepções alheias, mais você se molda em algo que não é real, e mais você se afasta de si mesmo. Esse é o paradoxo do controle. Ao tentar dominar o que os outros pensam de você, você perde totalmente o controle de quem você realmente é. O resultado é uma vida cada vez menos autêntica. Sua espontaneidade diminui, suas respostas se tornam programadas, e você começa a viver como se estivesse constantemente em alerta, esperando julgamentos, notas ou avaliações. Isso rouba sua energia, drena sua vitalidade e diminui a alegria de viver. Em vez de aproveitar cada momento com leveza, você passa a viver com medo constante de errar, de não ser suficiente, de não atender a expectativas que nem sequer são suas. O mundo moderno amplifica essa pressão por validação através das redes sociais. Todos parecem perfeitos, felizes, realizados, e você se sente pressionado a também se mostrar assim. Mas essa perfeição exibida nas redes não é real. Ela é apenas uma pequena parte da vida das pessoas, a parte escolhida para ser exibida. Ninguém mostra a solidão, o cansaço ou a ansiedade por trás das fotos bonitas e das vidas aparentemente perfeitas. E assim você continua tentando acompanhar algo que não existe. Nesse ciclo, você acaba se desconectando de quem realmente é. Tenta se reinventar para ser alguém admirável aos olhos dos outros. Mas esquece que a verdadeira reinvenção não significa se abandonar. Pelo contrário, significa se aproximar cada vez mais da sua verdade, dos seus valores, das suas vontades reais. Reinventar-se é um ato de coragem, não para agradar a alguém, mas para ser mais autêntico consigo mesmo. Para se permitir ser verdadeiro em um mundo onde muitos fingem ser o que não são. Quando você tem a coragem de parar de agradar, você descobre algo valioso. Descobre quem realmente permanece ao seu lado, independente das suas imperfeições ou dos seus erros. Os vínculos reais não exigem esforço constante para serem mantidos. Eles sobrevivem naturalmente aos desacordos, aos silêncios, às verdades que precisam ser ditas. E nesse ponto, você compreende que a verdade é libertadora, ainda que incomode ou cause desconforto temporário. Soltar a necessidade de agradar não é um ato de egoísmo, nem significa virar as costas para as pessoas.
significa estender a mão para si mesmo pela primeira vez em muito tempo. É um ato profundo de autoaceitação, onde você reconhece que seu valor não depende do olhar externo. É dizer para si mesmo que você se respeita, que se aceita, mesmo que não seja compreendido por todos. E nesse movimento, algo novo começa a surgir dentro de você. Nesse caminho, você desenvolve uma autoestima verdadeira, que não precisa de aplausos, curtidas ou elogios constantes para existir. Uma paz interior nasce, uma paz que não depende da aprovação externa, mas que surge do simples fato de você estar inteiro, presente e consciente no momento atual. Você descobre que não existe fórmula mágica para viver sem a ansiedade de agradar, mas existe um começo, e esse começo é exatamente o reconhecimento dessa necessidade interna de validação. Você começa então a dar pequenos passos. Pode ser um não dito com mais firmeza, um sim dado com plena presença, ou simplesmente o reconhecimento consciente dos momentos em que você sente essa ansiedade. Cada um desses passos é importante, e cada um deles te aproxima um pouco mais de você mesmo. E nesse processo, você aprende a lidar melhor com suas imperfeições, suas falhas, seus erros, compreendendo que todos eles fazem parte do que significa ser humano, do que significa ser real, e nesse terreno da imperfeição, da vulnerabilidade, que a vida verdadeira realmente floresce. Ela não acontece em performances constantes, nem em vidas cuidadosamente editadas para agradar o olhar externo. A vida real, profunda e significativa, acontece quando você para de fugir de quem você é. Quando você para de se esconder atrás de versões idealizadas e se permite viver com mais verdade, com mais autenticidade e, acima de tudo, com mais leveza. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, leve-a com calma. Não é preciso mudar tudo agora, mas reconhecer já é um grande passo. O simples fato de você se permitir refletir sobre isso já é um começo significativo. Aos poucos, com paciência e gentileza consigo mesmo, você vai descobrindo que agradar os outros não precisa significar se abandonar. Pelo contrário, agradar verdadeiramente os outros acontece naturalmente quando você está bem com você mesmo. Você percebe que passou muito tempo tentando ser alguém diferente para agradar aos outros. Aos poucos, isso foi tirando sua espontaneidade, sua alegria natural e seu jeito único de ver o mundo. Cada gesto que você ensaiou para não errar, cada palavra que escolheu cuidadosamente para evitar desconforto, acabou apagando uma parte autêntica de você. Agora, você se pergunta se valeu a pena, se agradar os outros é realmente tão importante quanto parecia ser. Você pode sentir que a aprovação externa é como um vício difícil de largar. Cada elogio traz um alívio temporário. Cada reconhecimento externo parece validar sua existência. Mas logo depois, você precisa de mais, porque a sensação passa rápido. E quando não há elogios, quando não há reconhecimento, você sente um vazio profundo, como se você não fosse suficiente, como se não tivesse valor algum. E aí você percebe que essa dependência é exaustiva e você começa a querer uma saída. Talvez a parte mais difícil seja admitir para você mesmo o quanto você se perdeu tentando ser aceito. Reconhecer que você já não sabe exatamente quais desejos são realmente seus e quais são fruto das expectativas alheias. Mas esse reconhecimento, por mais doloroso que seja, é o primeiro passo para uma mudança real. É o momento em que você começa a se perguntar quem você é de verdade, sem filtros, sem máscaras, sem performances. É o ponto inicial de uma jornada de volta para você mesmo. Essa jornada não é simples nem rápida. Exige coragem para enfrentar os desconfortos, para dizer não quando você sente necessidade, e para sustentar olhares que nem sempre vão te compreender. Mas cada pequena vitória nesse caminho fortalece sua confiança real, aquela que nasce de dentro para fora, e não depende da opinião alheia. Aos poucos, você percebe que pode ser autêntico sem medo de ser abandonado, porque quem realmente importa fica,
mesmo quando você para de tentar agradar constantemente. Você começa a entender que agradar de verdade não significa agradar a qualquer custo. Significa viver com integridade, com respeito próprio e com sinceridade. Significa aceitar que algumas pessoas não vão te entender, e está tudo bem com isso, porque seu valor não diminui pela incompreensão dos outros. Pelo contrário, ele cresce quando você tem coragem de ser verdadeiro, quando você escolhe se honrar, mesmo que isso desagrade a alguém. Porque assim você se sente inteiro, leve e realmente vivo. Em algum momento dessa jornada, você percebe que já não precisa se esforçar tanto para ser aceito. A aceitação que você realmente precisa é a sua própria. E nesse ponto você sente uma liberdade profunda, como se tivesse se livrado de um peso enorme que carregou durante anos. Você começa a sorrir de forma espontânea novamente, a falar com mais tranquilidade, sem a constante censura interna. Você se sente mais conectado consigo mesmo e percebe que esse é o verdadeiro prêmio de ter soltado essa ansiedade de agradar. A ansiedade diminui quando você deixa de tentar controlar tudo ao seu redor. Você percebe que não pode prever ou evitar todas as situações desconfortáveis ou constrangedoras. E quando aceita isso, você encontra um novo tipo de calma, uma serenidade que vem de confiar mais na vida e menos no controle. A vida começa a fluir com mais facilidade. E você percebe que é possível lidar com situações desafiadoras sem precisar se anular ou se esconder atrás de máscaras sociais. Você entende então que desapegar da opinião alheia não é um ato de rebeldia, mas sim um ato profundo de autocuidado. É você finalmente dizendo a si mesmo que merece ser aceito como é, com todas as imperfeições e vulnerabilidades que fazem parte da experiência humana. Você reconhece que não precisa agradar a todos para ser feliz, basta se agradar de forma verdadeira e consistente. Assim, você constrói uma base emocional sólida que não depende da validação externa constante. Nesse ponto da jornada, você percebe que não está sozinho. Muitas pessoas vivem exatamente a mesma luta, mesmo que nem sempre falem sobre isso. Quando você começa a viver com mais autenticidade, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Seu exemplo se torna um convite silencioso para que outras pessoas também abandonem a necessidade constante de agradar e comecem a buscar uma vida mais genuína, leve e verdadeira. Isso fortalece seus laços de forma profunda e duradoura. Por fim, você compreende que agradar genuinamente não é um objetivo em si mesmo, mas uma consequência natural de viver com autenticidade. Quando você se sente completo e seguro em quem você é, naturalmente oferece o melhor de si às pessoas ao redor. Sua presença se torna mais leve, mais verdadeira e mais apreciada. Você deixa de buscar validação porque sabe que já é suficiente, exatamente como é. E esse sentimento transforma completamente a forma como você vive seus dias. A vida ganha novos significados quando você deixa de viver pela aprovação dos outros e passa a viver em conexão com sua própria verdade. Os momentos simples ganham mais profundidade, as relações se tornam mais honestas e os dias são preenchidos por uma tranquilidade genuína. Você percebe que não precisa de muito para ser feliz. Apenas precisa estar inteiro, presente e consciente de quem você realmente é. E essa é a verdadeira liberdade que você tanto buscou ao longo de toda a sua jornada.